Boa noite, mais uma reunião de oração online da Comunicação e Missão Cristã, dia 26 de abril, terça-feira. No próximo sábado, os pastores da igreja vão estar reunidos para um tempo de compartilhamento, comunhão e oração. Que Deus preserve a unidade entre a liderança. Esse é o nosso primeiro pedido. Boa noite, irmãos. Antes de orarmos, eu vou ler um versículo em Tiago 1, do 3 ao 5. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Paizinho amado, estamos agora diante do Senhor, Paizinho, para estarmos orando por essa reunião de pastores, Pai, que acontecerá no dia 30 de abril. Paizinho, que a sua destra poderosa esteja sobre cada um deles, que eles recebam do alto sabedoria, discernimento, ousadia para conduzirem o teu rebanho, Pai, os teus filhos aqui na terra, Pai, para que eles sejam edificados, transformados, santificados diante da tua presença, para que glorifiquem o teu nome aonde quer que a gente vá, onde quer que a gente pise, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Que o poder do Espírito Santo esteja agindo no coração deles, para que eles também recebam graça e misericórdia, Paizinho. Que cada um deles seja fortalecidos na tua presença, com paz, com alegria, e que eles possam, Pai, ter a fé para andarem um dia de cada vez, com fé, com glória, diante da tua presença, sem desistir, sem desanimar, Pai, porque o teu maior propósito é ter muitos filhos semelhantes a Cristo Jesus, Pai. Abençoe a família de cada um, Pai, que eles estejam agora sendo, Paizinho, fortalecidos também, que o Senhor dê saúde a cada um deles, Paizinho, que o Senhor fortaleça a fé de cada um, porque nós sabemos que nós passamos por tempos difíceis, mas o Senhor é fiel e passou conosco durante todo esse período, Pai. Que nós possamos continuar tendo essa fé e crendo que o Senhor é conosco e que tudo está no teu absoluto controle, Pai. Abençoe a unidade, abençoe os propósitos que eles têm e dê a eles, Pai, a sabedoria para continuarem, Paizinho, nesse grande propósito que é de agradar o teu coração, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Queremos também que as pessoas doentes das nossas comunidades de discípulos sejam tocadas por Deus, restauradas no corpo e na alma. Oremos por isso agora. Olá, irmãos. Hoje eu vou orar pelos enfermos. Senhor Jesus, quero colocar nas tuas mãos os enfermos que estão ao nosso redor, ao nosso convívio, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, Pai. Conforta, Senhor, para que eles possam estar confortáveis. Se eles estão em algum leito, que o Senhor esteja afofando ali o leito deles. Esteja cuidando, Senhor, proporcionando o alívio, levantando os abatidos, fortalecendo os fracos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e se for da tua vontade, Senhor, proporciona cura para eles. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. E vamos ter um encontro de casais com Sérgio e Magali Leoto. Anote aí a data, 4 e 5 de junho, na semana anterior ao Dia dos Namorados, uma preparação. Entre no site da CMC para pegar todas as informações. As inscrições já estão abertas e o tema é Construindo um Casamento Saudável. Chegou o momento de interceder pelas nossas famílias. Boa noite, irmãos.
Oremos pelas famílias da nossa igreja. Senhor Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus presente, vivo, diariamente conosco, através do Espírito Santo. Contamos, Senhor Deus, com a Tua graça e misericórdia. Nesta hora, Pai, coloco diante do Teu altar as famílias da nossa igreja. Todos os maridos, todas as esposas, todos os filhos, netos e até bisnetos, Pai. Para que, diante do Teu altar, colocamos, Senhor, todas estas famílias para pedir a Ti a Tua bênção, ó Pai. Abençoe os maridos como cabeça, abençoe as esposas, Senhor Deus, que complementam o trabalho do marido, e abençoa também os filhos, Pai, que o Senhor esteja fazendo-os crescer debaixo da Tua misericórdia e graça, dando a eles não somente o crescimento físico, mas também, ó Pai, o crescimento que necessitamos para Te glorificar e honrar e Te servir. Esteja também, Senhor Deus, com aqueles maridos e esposas que são mais velhos, que já são avós, como eu e minha esposa. Que o Senhor possa nos dar também a esperança e nos dar a capacidade física, mental, para poder também ensinar aqueles nossos netos o Teu caminho, a Tua palavra. Nos guarde, Senhor Deus, nesta noite, nos guarde, Senhor Deus, nestes dias que virão, em nome de Jesus. Amém. A reflexão bíblica desta noite é com o pastor Robson Meca, da comunidade de discípulos dos Altos da Cidade. Preste atenção na palavra de Deus para nós. Boa noite, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, por mais essa terça-feira que nos une através deste canal. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. E nessa noite, o título que eu deixei aqui foi o perigo de eu não estar conectado com o Evangelho nesses dias. Eu queria ler para vocês uma palavra que está em Hebreus, e diz assim no capítulo 2, versículo 1: Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Eu afirmo ainda alguma coisa assim: como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso me encontrar com o Senhor quando Ele retornar, buscar a igreja dele? Será que eu estarei pronto? Será que eu estarei conectado com o Evangelho, com as verdades? Será que eu estarei preparado para esse encontro? Aqui, este homem, o escritor, fala e deixa uma pergunta no ar para nós. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Ô irmãos, que castigo é esse? Será que não é eu me estar desconectado o resto da vida eternamente da presença de Deus? E por isso que eu me preocupei. Eu tenho lido um livro que está lá em Êxodos, e eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. E como introdução, eu quero dizer uma coisa para vocês: o nosso Deus, Ele não se esquece das alianças que Ele fez com o seu povo. Nosso Deus jamais esqueceu e vai esquecer.
Nosso Deus não é homem para mentir. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Mas nosso Deus, Ele não tem as mesmas preocupações que nós, cristãos, filhos de Deus, temos. Ele não tem as mesmas preocupações diárias que nós temos todos os dias. Exemplo, muitas vezes o jovem hoje ele se preocupa, como um dia eu me preocupei, em ser alguém na vida, ser um profissional, ser alguém. Ele começa numa certa idade, ele começa a se preocupar em ser alguém. Bacana. No jovem, passa um tempo, ele começa a pensar em ser família. Bacana. Mas não é. Deus não está muito preocupado com isso em si, em relação ao homem. Por exemplo, muitas vezes a gente se preocupa com o nosso dinheiro. Será que esse mês, Senhor, a gente ora e fala, Senhor, será que o Senhor pode me ajudar a eu pagar as minhas contas neste mês que está faltando? Ou a gente ora, Senhor, tem misericórdia, cura o meu pai, a minha mãe, cura essa enfermidade. Isso é bom, é uma boa preocupação, mas o nosso Deus, Ele não está preocupado, não tem a preocupação em relação às coisas da nossa vida aqui terrena. Eu posso dizer que a nossa vida, o Senhor está preocupado com a nossa salvação, a nossa vida eterna. E é isso que esse versículo diz no início, no capítulo 2 de Hebreus, diz assim: por isso devemos prestar atenção nas verdades que temos ouvido. Eu posso dizer então que muitos de nós, será que estamos desconectados com o mais importante, que é a salvação, a vida eterna? E pergunto mais: será que você, meu irmão, minha irmã, sabe hoje qual é o versículo universal que fala sobre a salvação eterna? Será que você sabe o porquê que Jesus veio à Terra e voltará breve? Essa realmente é uma preocupação do nosso Deus. Da gente estar sabendo, da gente estar entendendo os tempos, os dias e o que é o principal para a vida dos filhos de Deus. E eu quero dizer para vocês que nessas 2 semanas eu tenho lido uma palavra que está lá em Êxodos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 16 de Êxodos. O início da onde Deus ele tira o povo da escravidão. Deus tira o povo da escravidão do Egito, usa 2 homens obedientes para tirar 600.000 homens que possivelmente desobedientes ou longe do conhecimento de Deus. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Depois de muitos milagres, quando o faraó libera eles, logo eles começam a ver milagres e milagres acontecendo, como as 10 pragas. Você imagina a última praga que o Senhor permitiu lá no Egito foi de matar todo filho primogênito dos egípcios.
bem como os primogênitos dos animais deles. Imagina naquela manhã amanhecer todo filho mais velho morto para todas as famílias egípcias. Você imagina o povo de Deus ali em volta, os hebreus, os israelitas. A notícia no dia seguinte é que todo filho mais velho, filha, estava morto. Começa assim, Faraó libera, através de 2 homens obedientes, 2 homens que estavam entendendo o propósito de Deus para tirar o povo da escravidão, porque queria que o povo fosse um povo livre, o povo de Deus. Veja, logo que eles saem do mar, eles começam a entender, eles começam a perceber as dificuldades na vida. E começam, como no capítulo 16, vou ler para vocês, por favor, Êxodo 16, no versículo 1 fala assim: o povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do 2º mês depois da sua saída do Egito. Olha só, ali no deserto todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar, comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este lugar a fim de matar de fome toda essa multidão. Meu Deus. E no capítulo 15, um pouquinho antes, no versículo 25, diz assim a palavra: foi neste lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. E olha em seguida o que Deus fala: se vocês prestarem atenção no que eu digo, e se fizerem o que é certo, e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma doença a que mandei sobre os egípcios, mas eu sou o Senhor que cura vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês quando ele disse: Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Pergunto eu a você, 430 anos preso como escravo, sem direito algum, o Senhor vem, liberta o povo, tira o povo, porque Deus tinha um propósito muito melhor de colocá-los na terra de Canaã. Deus liberta eles já tinham visto milagres, chegam na frente, saindo do Egito, do Mar Vermelho, o Senhor abre o mar em 2 partes, eles passam a ser, isso poucos dias, logo se encontram, ficam 3 dias no deserto, caminhando, se param na frente de uma represa, de um lugar chamado Mara. De repente eles falam para Moisés: nós estamos com sede. Bacana, estamos com sede. Foram beber água amarga, começam a reclamar. Moisés vai lá, joga um pedaço de pau naquela represa, as águas ficam puras. Passa um pouco, eles andam mais um pouco e chegam ali no deserto, nessa cidade, nesse lugar que é chamado Elim. E eles passam a reclamar novamente, porque eles estavam com fome. Ter fome, ter vontade de comer, ter vontade de ter as coisas, ter vontade de passear, ter vontade de casar, ter vontade de namorar, tudo isso é bom. Mas será que eles estavam entendendo o que Deus queria para eles?
E será que nós estamos entendendo neste tempo de hoje, vendo tudo que está acontecendo ao nosso redor? Tudo nesses últimos 2 anos, o que está acontecendo ao nosso redor? E será que nós estamos conectados com a palavra de Hebreus que diz: devemos mais ter atenção para as coisas que já temos ouvido? Será que nós estamos atentos aos momentos que estamos passando, o que está acontecendo ao nosso lado? A pergunta é: será que nós estamos sendo filhos obedientes ao Senhor ou desobedientes? Vamos lá prosseguir. Aqui diz, do 16, versículo 4: o Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No 6º dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumo juntar dos outros dias. Olha só, é muito interessante. Nesse capítulo 16, você vê pessoas que eram obedientes. E olha que eu quero dizer para você: o Senhor, nesses dias, está nos pondo à prova. Todos os dias você está sendo provado, testado. O Senhor está olhando o teu coração, a tua conduta, a minha conduta diária. E a grande preocupação do Senhor é saber se você está sendo, se nós estamos sendo obedientes. Será que nós estamos sendo obedientes à palavra do Senhor? Eu quero deixar essa pergunta. E aqui diz no versículo 4, que Deus pôs novamente o povo à prova e deu ordens. Ele disse: eu vou alimentar vocês. E virando a página, no versículo 15, o Senhor Deus tinha falado que era para o povo todos os dias pegar uma porção do alimento diário, e um dia na semana 2 porções. Ou seja, a ordem é essa. E aqui diz no versículo 15 do capítulo 16 de Êxodos, diz assim: Moisés lhe disse: isto é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu: cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por semana. Ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas, presta atenção, mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daqueles alimentos, e no dia seguinte o que tinha sido guardado estava cheio de bicho e cheirava mal. Parece que é um versículo simples, parece que é uma coisa comum deles terem desobedecido a ordem. Não era de Moisés, mas a ordem de Deus. Eles não fizeram o que o Senhor pediu para fazer. O orgulho, o egoísmo que nós temos, muitas vezes nós agimos assim. Nós queremos tudo para nós. Nós desobedecemos a ordem do Senhor.
E como consequência da desobediência, pagamos muitas vezes caro por não ouvir, por não prestar atenção na palavra do Senhor. O que guardou a mais para o dia seguinte cheirava mal. Cheirava mal. E eu fico imaginando aquela mulher, aquele homem que guardou aquela comida escondida na sua tenda, e junto deles, a hora que eles foram abrir no dia seguinte, um fedor, bichos andando em volta deles, aqueles alimentos. Quando você tiver, talvez nessas condições, você olhar para o lado e ver que nós não estamos, às vezes, cheirando bem. Quando você olhar e prestar atenção, você vai perceber que, às vezes, as coisas não estão bem ao seu redor. É possível que nós estejamos na desobediência do Senhor. É interessante que o Senhor disse, eu fiquei prestando atenção, e Ele disse para o povo, no versículo 22, Ele diz, no 6º dia pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. Irmãos, eu não consigo entender Deus, mas Ele diz para eles pegarem uma porção de 2 litros durante 6 dias na semana. Só que num dia eles dizem assim, no 6º dia, pegue 2 porções, porque sábado, o dia do Senhor, não se podia fazer nada. E por que será que aquele alimento não apodreceu, não cheirava mal? Por que será que aquele alimento que o Senhor pediu, aquele dia, o Senhor disse, por favor, pegue a porção dobrada, porque no outro dia vocês não vão recolher o maná do céu. E não estragou, não cheirou mal, estava bom para comer. E eu começo a entender que muitas vezes a desobediência não anda junto com a obediência. A fé, a certeza, a confiança, a segurança, o crédito, a segurança, a firmeza não anda junto com a covardia, com a descrença, com a dúvida, com a incerteza, com o descrédito e com o medo. A obediência é oposta à desobediência. E quando você vê isso, o Senhor tratando esse povo, uma pequena, foram várias provas que eles passaram. Mas o que que eu posso tomar de lição desse texto, capítulo 16 de Êxodo? É que se eu for obediente ao Senhor todos os dias da minha vida, é possível, é certo que o Senhor vai cuidar de mim sempre. Eu vou ser bem-sucedido. A minha família vai ser bem-sucedida. Eu serei próspero em todas as áreas da minha vida. E outra, não só é aqui. Eu serei próspero na salvação eterna. Porque vai chegar o dia breve que o Senhor virá. E a única preocupação do Senhor não são as coisas desse mundo. A única preocupação que o Senhor tem com as nossas vidas é saber, é ter a certeza, é nos ajudar, muitas vezes nos pôr à prova, para que possamos estar preparados para a salvação daquele dia tão importante que será o Senhor vindo dos céus
e buscar a sua família, a igreja do Senhor, os filhos de Deus. Fica aí, meus irmãos, esta mensagem. E a pergunta que eu digo a vocês: nós estamos conectados, como diz Hebreus, portanto devemos estar atentos para as coisas que já ouvimos, que é a palavra de Deus. Não se desvie nesses dias que estão chegando. Não deixe de ler, de conhecer a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Queridos e amados irmãos da CMC, queremos nessa noite estar orando com os irmãos, agradecendo pela palavra de Deus, podemos ter a liberdade, Senhor, de ouvir a Tua palavra e podermos praticá-la no nosso país. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que nos direciona, palavra que nos é a luz para os nossos pés, Senhor. Obrigado pela liberdade que temos, Senhor, de podermos pregar essa palavra a quem precisa. Obrigado, Senhor, porque podemos tê-la no nosso coração e no momento certo poder praticar essa palavra, Senhor. Oh Deus, como é bom estar nos Teus caminhos, ouvir a Tua palavra, Senhor, e poder, Senhor, guardá-la nos nossos corações e no momento certo colocá-la em prática, Senhor. Somos gratos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas e tem nos direcionado através dela. Sabemos que sem ela, Senhor, podemos cometer atitudes erradas se não a consultarmos, Senhor. E muitas vezes, Senhor, saímos fora do Teu caminho por motivo de não atender aos Teus mandamentos, Senhor. Que o Senhor possa estar através do Teu Espírito Santo, Senhor, nos dando revelação, nos mostrando, Senhor, para que nós possamos voltar, Senhor, a praticar a Tua palavra, que realmente, Senhor, se não for pelo Teu Espírito Santo, Senhor, não temos a revelação dessa palavra, mas que nós possamos estar nos enchendo, Senhor, a cada dia dela, Senhor. Quero mais uma vez Te agradecer, Paizinho Santo, Paizinho querido, por podermos, Senhor, termos a liberdade nesse país, podemos ouvir, guardar no nosso coração e no momento certo praticá-la. Agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Boa noite a todos. Temos mais alguns motivos de oração. Conforme forem passando aí na tela, você pode interceder. Pelos trabalhadores na reforma do auditório Abílio Pinheiro Chagas, na Chácara CMC. Os banheiros estão ficando prontos e a reforma agora é no palco. Que haja recursos financeiros para o término dessa obra. Pelos nossos jovens e adolescentes, volta às aulas presenciais nas universidades, empregos e estágios para os que estão tentando entrar no mercado de trabalho. Pela evangelização de crianças e famílias na Casa da Esperança, no Núcleo Fortunato Rocha Lima, em Bauru. No último sábado tivemos mais uma ação do Clube CMC Oance, na sede da entidade. Pela comunidade de discípulos da CMC em São Paulo, liderada pelo pastor Alexandre Morrone, que também realiza reuniões de oração virtuais. Pelas nossas igrejas em Portugal, na Alemanha e nos Estados Unidos, que Deus abençoe os líderes locais. Ficamos por aqui hoje. Preste atenção aí nos nossos recados.
até domingo então com a ceia do Senhor. Tchau!